sou Dorisângela Lima, conhecida por muitos e muitas por Dorinha, carinhosamente chamada, e amo esse apelido. Eu carrego com muito afago, né? Ele demonstra realmente essa afetividade, esse carinho. Filha de Dorgival Moraes de Lima, um homem guerreiro, batalhador. Não vou entrar em tantos detalhes para não me emocionar. E de Rosângela Maria de Oliveira Lima, minha Rosa maior, né? Irmã de Débora e Dorgival Júnior, que são, né, minhas melhores recordações, especialmente da infância, né? Das brincadeiras em campos abertos, das brincadeiras de rua, do crescimento junto, né, dos meus irmãos. E hoje, né, mãe de Dante, que também me deu uma outra identidade. Eu renasci com o nascimento do meu filho enquanto mulher, enquanto pessoa, esposa de Fídias Martins. Tenho como sobrinho Maria Luísa, João Davi e Marina, né? E vamos ver se vão vir mais aí pela frente. E algo que também me identifica muito sou assistente social, por compromisso e por paixão também. É algo que também está dentro da minha identidade. Meu pai, ele já traz na sua trajetória, né, uma espécie de imagem de guerreiro para mim, né? Meu pai, ele nasceu no interior próximo aqui, na verdade, na zona rural, né, de Caraúbas, e logo em seguida veio para a cidade, onde conheceu minha mãe, já em Mossoró, que também é uma grande lutadora pela vida. Meu pai tem na sua trajetória desafios de subsistência mesmo, né? Sua família veio muito humilde. Meu avô, durante muito tempo, desenvolveu um vício pelo álcool, e meu pai praticamente teve que assumir também uma postura de pai dos seus irmãos, né? E isso é algo que eu carrego como reflexão e também com lições de vida, né? Porque até hoje ele ainda continua querendo agregar sua família e contribuir, somar das diversas maneiras possíveis. E sempre me demonstrou muito. Tem uma passagem que eu lembro muito do meu pai. Determinada vez eu estava na minha adolescência com aquelas reflexões, né, de posturas dos nossos pais e questionadora, e meu pai contribuiu com algo com um familiar próximo. E esse familiar agiu de uma forma um pouco ingrata a essa colaboração. E eu lembro que eu disse: ai pai, por isso que a gente não tem mais coisas. E ele disse: não, minha filha, por isso que nós temos alguma coisa, né? E isso me marcou muito, porque ele é isso, né? Ele é essa partilha, ele é esse desapego com o material, né? Ele é aquele de que só consegue comer se ele vê o outro estar ali pertinho dele também se alimentando, e é um ciclista apaixonado, né? Meu pai trabalha com isso e é um ciclista apaixonado que é exemplo para muitas novas gerações. Então ele é inspirador, né? Minha mãe é algo que eu trago além do seu cuidado, do seu afeto. Ela não é tanto de palavras, ela é mais de atitudes, né? Diferente de mim, que amo brincar com as palavras e tentar me apropriar delas para demonstrar sentimentos. Minha mãe demonstra isso mais com atitudes do que com palavras. E além de ser uma cozinheira de mão cheia e demonstrar amor no que ela faz, no preparo que ela faz, no carinho com que ela faz, tem uma experiência da vida da minha mãe que me marca muito, então compartilho esta, entre tantas outras, né? Minha mãe, ela teve câncer de mama e foi algo muito marcante. Foi um momento da minha vida em que eu assumi à época 3 empregos, e eu tive que optar sair de alguns desses empregos porque eu quis acompanhar de perto o tratamento da minha mãe. Que bom que eu fiz essa escolha, não teria como ser diferente. E acompanhei de pertinho todos os processos de luta pela vida da minha mãe, né, minha guerreira. E foi muito forte. O câncer da minha mãe foi um câncer de mama, ela precisou retirar toda a mama, né, fazer esvaziamento axilar. E embora tenha sido um tratamento também com muitas pessoas marcantes, que nem caberia em um vídeo o nome de agradecimento a tantas, né, tantos profissionais e tantas pessoas que nos auxiliaram nesse processo, ela venceu o câncer, foi uma guerreira, mas foi o momento em que eu tive medo de perder minha mãe. E foi um momento também que, por vezes, eu queria me fazer muito forte para passar aquela força para ela, por mais que quando eu chegasse em casa eu chorasse feito criança.
E a luta da minha mãe, né, o desejo dela de viver para também acompanhar o crescimento dos filhos, né, para poder saborear um pouco mais dessa vida, que é uma dádiva, me deixou muitas lições. Então é uma das histórias, né, das nossas vidas que eu gostaria de registrar e de eternizar nesse momento. Quando adolescente, eu tenho, não vou dizer eu tive, eu vou dizer eu tenho porque ele permanece em meu coração, né? Meu tio, hoje ele já está em um outro plano, ele vivenciou uma experiência de uma doença muito grave. E uma das experiências no hospital foi de uma assistente social, que à época eu não entendia muito bem qual era o papel desta profissional, mas esta profissional não atendeu o meu tio e a família dele bem, né? E com pouco tempo depois, minha tia mais jovem, né, que é uma das Marias que fazem parte da minha vida, Rosenilda, escolheu cursar, né, fazer este curso na UERN. E essa minha tia eu a admirava muito. Ela era aquela que final de semana a família se reunia para brincar e ela ficava no fundinho do quintal estudando. Ela foi aquela que minha avó dizia que de madrugada acordava para fazer aquelas rezas, aquelas orações que as pessoas, né, um pouco mais de idade tinham o hábito de acordar de madrugada para isso, e minha tia acordava de madrugada, mas para ficar estudando, né? E foi a primeira da família a ingressar na faculdade, abrindo portas para muitas outras pessoas depois. E ela escolheu fazer serviço social, e aí eu disse não, então deve ter tido alguma coisa errada entre o comportamento dessa profissional no hospital com meu tio, no momento em que ele tanto precisava, e a escolha da minha tia, que eu admiro tanto e que eu conheço os valores. E ela foi uma inspiração para mim, né? Não à toa eu quis depois me apropriar, tinha o desejo de cursar psicologia, ainda tentei durante um ano. À época nós não tínhamos essas oportunidades em nossa cidade, então precisei me deslocar para a capital, mas digo hoje com muita segurança que foi uma escolha muito acertada. Que bom que eu passei, né, entre os primeiros lugares da época da UERN em serviço social. Porque no terceiro período, quando começamos a ter um contato com o estágio, né, com as pessoas, com as causas que nós abraçamos e pretendemos contribuir para que sejam transformadas em prol de uma sociedade mais justa e igualitária, eu disse, é isso aqui, essa é minha missão. E eu quero abraçá-la e honrá-la todos os dias da minha vida, né? Então foram alguns fatos que me marcaram nessa trajetória. E é óbvio que durante o curso, não só pessoas maravilhosas eu tive a oportunidade de conhecer, como grandes referências de professoras, né? Passaram e até hoje permanece o laço, diversos profissionais, professoras que foram grandes inspirações para mim. E hoje tenho várias também, né? Enquanto categoria profissional. Então é algo que me inspira e que me toca mesmo falar da minha profissão. Ao longo da faculdade eu tive a oportunidade de fazer alguns estágios muito mais na área organizacional. Eu tinha um apego muito grande pela parte de recursos humanos, gestão de pessoas, e tive a oportunidade de estagiar em empresas e também em instituições do Sistema S. Então não passava a princípio na minha cabeça uma experiência diretamente com políticas públicas por meio da municipalidade ou do estado. Não assim que eu saí da faculdade. No entanto, de repentemente cai a oportunidade de um concurso municipal na saúde, à época. E fiz esse concurso, confesso que não tinha tanta pretensão, né? Meu desejo era bem mais voltado para essa área que, por sinal, estava inserida nesta época, né? Passei pelo SESC, passei pela Usibras, passei pela Petrobras e de repente tive que escolher entre aquele emprego que eu tinha e o município, porque me demandava uma carga horária que eu não poderia dar conta se ficasse, né, em ambos os espaços. Foi uma escolha muito difícil à época, porque eu também amava o trabalho desenvolvido lá, porque era com projetos sociais, então mesmo sendo na parte privada, eu trabalhava, né, com o público de usuários e com pessoas que vivenciavam diversas vulnerabilidades sociais. Mas quando eu ingressei na saúde, né, que inclusive iniciei na ponta mesmo, né, numa unidade básica de saúde lá no Redenção, né,
eu logo me apaixonei. Eu disse, nossa, isso não tinha passado pela minha cabeça, mas isso aqui é bom. A gente consegue fazer a diferença, a gente consegue mesmo em meio a tantos desafios, a tantas limitações que o poder público enfrenta, que as políticas públicas enfrentam, em alguns contextos muito mais do que outros, né? Vivenciamos inclusive um momento de muitos desmontes nas políticas públicas, nos direitos sociais, mas ainda assim a possibilidade de você mediar direitos para aquelas pessoas que não teriam outra alternativa que não o empenho da força pública e do Estado para que elas possam acessar, né? Isso é algo que é revolucionário, né? É transformador. Muitas pessoas falam do ideal de estabilidade, né? Eu confesso que talvez por estar inserida nesse meio de você pensar, poxa, tem tanta gente que não consegue imaginar como será no final do mês, que não tem uma oportunidade de imaginar o que é você ter o seu rendimento no final do mês, e a possibilidade de um vínculo público lhe garante, né, que você possa imaginar que no final do mês você vai ter aquele salário. Mas muito mais que isso, sabe, você perceber que o seu trabalho, ele é para o outro, mas é para você também, né? É você construir ali algo que você acredita que é para o bem daquele território, daquela sociedade, que você vai você vai colocar um tijolinho ali para construir uma ponte de algo melhor para a sua cidade, para o local onde você vive, para que aquelas pessoas se desenvolvam, para que aquelas pessoas vivam um pouco melhor. Isso é muito gratificante, né? Então, eu lembro que em muitos momentos de formação eu não admito que alguém diga que o público não presta, eu não admito que alguém diga que a saúde não presta, que a assistência não presta, que a educação pública não presta. Eu compartilho com essas pessoas de que nós precisamos avançar e melhorar muito, precisamos. Mas não ouse dizer que nós não prestamos, porque nós somos a educação, nós somos a saúde, nós somos a assistência social, né? Porque as políticas públicas, elas não são feitas apenas por quem está diretamente à frente, pelos protagonistas. Toda a sociedade, direto ou indiretamente, contribui para que aquilo funcione, seja lutando para que aquilo funcione, seja votando para que aquilo funcione, né? E estamos bem próximos aí de eleições, então precisamos refletir bastante sobre as pessoas que vão nos representar, sobre as pessoas que vão valorizar ou não, incentivar ou não o desenvolvimento de políticas públicas para que a gente tenha realmente um Brasil mais próspero, um estado melhor e um município melhor. Então a ideia de você trabalhar com o público que é para o outro e é para você e contribuir para que aquilo avance, progrida, melhore, gere uma menor desigualdade social, contribua para que mais pessoas tenham acesso aos seus direitos que deveriam constitucionalmente serem garantidos a todos e a todas, e muitas vezes não são. Então precisa daquela chacoalhada, precisa da nossa ação enquanto atores e atrizes nessas políticas para que aquela pessoa, para que aquelas famílias acessem alguns direitos que deveriam lhes serem concedidos sem nenhum esforço, mas muitas vezes não são. Começando lá na unidade básica, né? Lá no bairro do Redenção, eu lembro que teve uma ação muito bacana que nós fizemos com os profissionais agentes comunitários de saúde, né? Então nós desenvolvíamos o agente comunitário em saúde em ação, que eram ações de capacitação com aqueles profissionais para que a gente pudesse melhorar o relacionamento deles, tanto na unidade básica como com os usuários, e isso foi maravilhoso para mim. E o Cine Saúde, que nós exibíamos filmes com pipoca guaraná, e eram momentos que eu tentava articular a equipe, era bem desafiador, nem sempre a gente conseguia. Teve um cine que eu lembro que foram 4 pessoas de toda a unidade básica, mas teve outro que foi quase a equipe toda, né? E aí eu prefiro gastar minha energia e lembrar daqueles que a gente conseguiu chacoalhar e fazer a diferença. E aí nesse Cine Saúde, além de ter esse momento de interação e fortalecimento da equipe, a gente levava alguns filmes ou documentários que trabalhavam a questão do SUS, né, da saúde, dos direitos que a saúde permeava, e logo depois a gente fazia um bate-papo.
né? Então foi algo que me marcou bastante, além de várias campanhas, né? Carnaval, campanhas educativas em que a gente ia para a rua, ia para as escolas, né? Ia para o CRAS fazer ações intersetoriais. Então sou muito grata e carrego com muita felicidade esse momento na unidade básica. Com poucos meses de unidade básica, eu fui convidada para estar na educação permanente em saúde, que já era na parte da gestão. E aí, desse momento, eu guardo algumas recordações muito fortes. Uma delas é o programa Bem Viver, que era voltado para os servidores da Secretaria Municipal de Saúde, em articulação com várias universidades à época, e a gente trazia experiências de qualidade de vida e satisfação para os nossos servidores, para que, cuidando deles, eles pudessem desenvolver melhor os seus trabalhos. Depois daí, tive também uma experiência no Instituto de Previdência, né, o Previ Mossoró, Instituto de Previdência dos Servidores de Mossoró, e essa experiência eu carrego também com uma emoção muito grande. Foi uma experiência de desenvolver um projeto de responsabilidade institucional, né, social, com aposentados e pensionistas, né. Eu até trouxe uma camiseta como recordação, guardo todas, né. O projeto ele começou pequenininho, né, o Viver Melhor. Muitas saudades, né? Sou muito grata a todos os aprendizados. Eu, inclusive, comecei a perceber o processo de envelhecimento e de aposentadoria, né, diferente depois desse projeto. Então, sou grata às oportunidades que foram dadas à minha equipe à época, a todos os parceiros e, de modo muito especial, a todos os aposentados e pensionistas, né? Tínhamos momentos que a gente conseguia 400 aposentados e pensionistas em eventos nossos, e isso era grandioso. Esse projeto ele também teve repercussão em congressos internacionais que nós levamos como experiência de Mossoró. Então, o projeto ele oferecia, né, várias ações de qualidade de vida e desenvolvimento de novos projetos de vida para os nossos aposentados, né, de Mossoró, servidores que durante anos de vida contribuíram com o município. E eu brincava muito dizendo que eu queria fazer o Viver Melhor, cada vez melhor, porque eu queria, né, ser uma aposentada do município que pudesse prestigiar esse projeto, né? Então é algo que eu também carrego com gratidão e com felicidade pela oportunidade de construir algo tão bacana com tantas outras pessoas e profissionais, e algo público, né? Algo que não tinha nenhum ônus para aqueles profissionais que contribuíram tanto com o município, estavam tendo um retorno, né, da colaboração por meio das garantias do Viver Melhor. Atualmente, né, eu costumo dizer que eu tive a oportunidade de participar do tripé da Seguridade Social. Quem é assistente social vai me entender, né, nesse intuito. A gente fala muito que, né, tem 3 políticas que são base de desenvolvimento da nossa sociedade, que é a saúde, a previdência social e a assistência social. Eu passei pela previdência e pela saúde ao longo de muitos anos, né, e não tinha diretamente ainda, só indiretamente, trabalhado na assistência social. E em 2021, fui convidada para ficar, né, na assistência social, somar com essa equipe de profissionais extraordinários e que vivenciam também cenários de muitos desafios atualmente, para estar somando com a parte de educação permanente. E é o que venho tentando fazer, né? Nós temos, por mais que existam muitos entraves, né, todos os meses nós temos formações, oficinas, qualificações voltadas para os nossos servidores, né, sejam eles de diferentes vínculos, não apenas servidores efetivos, mas também terceirizados, comissionados, né, então diferentes vínculos, os estagiários também, e todos os meses a gente vem trabalhando e se empenhando para ofertar essa qualificação, entendendo que para que a gente garanta um serviço melhor para o usuário que está lá na ponta e que demanda o nosso trabalho bem feito, a gente precisa, né, aprender e aprender, como diria Gonzaguinha, somos eternos aprendizes. Então sempre há o que agregar ao nosso conhecimento para que a gente faça ainda melhor. Portas e janelas ficam sempre abertas para a sorte entrar em todas as mesas. Sim, me considero gente resistente. Penso que nós temos várias pessoas que se encaixariam nesse perfil em nossa cidade, né? Somos uma cidade de pessoas resistentes e precisamos fazer jus a isso.
né? Esse é o meu Dante, né? Algumas fotos foram enviadas dos meus pais, dos meus irmãos, né? Esse é o meu príncipe. O nome dele não foi escolhido à toa, não só inspirado, né, no artista plástico Dante Alighieri, mas pelo significado desse Dante, que significa eterno, duradouro, né? E também a interpretação é que é aquele que ama a família, mas que luta pelos seus sonhos. E aí eu me encaixo também nessa percepção do significado do Dante, e ele vem realmente trazendo muitos outros sentidos para o meu viver. É uma adaptação à maternidade, o lado profissional, o ser mulher, tantas facetas da nossa vida. Mas quando eu olho para ele, quando a gente pensa em desistir de algo ou ver a dificuldade de algo, a gente olha para aquele sorriso e as energias são recarregadas. Meu esposo, Fidias Martins, né, meu companheiro há muitos anos. Em 2015 nós decidimos, né, unir nossas escovas, mas antes disso, desde 2008, nós já partilhamos muitas histórias, passamos por vários momentos difíceis, né, de superações que realmente vieram a agregar e a nos unir cada vez mais. E hoje estamos desfrutando dessa nova vivência, que é partilhar esse bebezinho correndo pela casa, tirando o nosso juízo e aumentando os nossos corações. Há um vilarejo ali, onde areja o vento bom na varanda. Quem descansa, vê o horizonte deita. Eu acho que quando a gente bate o pé e diz sim, eu me sinto realizada, pra mim passa um sentimento de pronto. Parou, né? E mais do que nunca eu acho que tem que ser uma busca, né? Eu me considero que a escolha que eu fiz foi certa. Eu não faria uma escolha diferente, mas eu acredito que a gente tem que buscar constantemente avançar, melhorar e descobrir outras tantas oportunidades de se realizar. Eu gosto muito de Raul Seixas. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo.